vamos lá, gente, são 8 horas da noite e nós vamos começar a nossa aula de hoje, que a gente vai falar sobre comportamento e reforço, tá? Nas nossas aulas de dança. Sobre diversos tipos de comportamentos que acontecem dentro das nossas aulas. E como que a gente consegue manejar com isso? Vocês vão me ouvir muito dizer essa palavra, manejo. Porque é isso que a gente faz com comportamento, certo? Comportamento a gente maneja, a gente aprende como lidar com aquele tipo de comportamento. Então eu vou começar meio que conceituando pra gente um pouquinho o que é comportamento. Porque a gente considera que comportamento é só se a pessoa se comportou bem ou se a pessoa se comportou mal socialmente, num comportamento social em determinado momento. E na verdade, comportamento é muito mais do que isso. Tem uma frase célebre que diz assim, definindo o comportamento. Comportamento é tudo aquilo que o homem morto não faz. Então tudo, né, é meio maluco isso, mas tudo aquilo, né, que um homem morto não faz é comportamento. Então tudo é comportamento, gente, tá? Respirar é comportamento, dançar é comportamento, se mexer é comportamento, pensar é comportamento. Tudo isso é comportamento, tá? Então a gente vai vendo o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender os comportamentos, tá? Eu gosto muito, existem algumas coisas que são estruturais, existem algumas coisas que são muito específicas de cada pessoa, tá? E aí a gente precisa entender como é que a gente enxerga esse comportamento para que a gente possa manejar o comportamento. Então vamos lá. Como é que a gente enxerga um comportamento? Todo comportamento ele acontece no que a gente chama de numa tríade, tá? Todo comportamento ele tem um antecedente, alguma coisa que desengatilhou aquele comportamento, que fez com que aquele comportamento começasse a acontecer, tá? Aí a gente tem a resposta, que é o comportamento em si, tá? É uma contingência de 3 termos, tecnicamente falando o nome disso, tá? E a gente vai ter uma consequência, tá? Essa consequência normalmente é um reforço. E pensem, todo o nosso comportamento é reforçado. Ah, mas eu não reforcei aquele comportamento. Sim, gente. O comportamento, todo comportamento é reforçado, tá? Eu respiro e porque eu respiro, eu vivo. E porque eu vivo, meu cérebro entende que respirar é importante. Então, eu continuo a fazer este comportamento. Conseguem entender mais ou menos? Não é, as coisas não são... O reforço não necessariamente precisa ser uma coisa que eu planejei como reforço, tá? E por que isso é importante? Porque a gente só consegue entender os comportamentos e modificar os comportamentos, seja do nosso aluno, ou seja, o nosso tipo de comportamento em relação ao comportamento do aluno, o tipo de resposta que a gente vai dar, né, o tipo de reforço, o tipo de consequência que a gente vai dar, entendendo isso. Então, a gente partindo do princípio, isso é uma visão de comportamento, tá? Toda da análise de comportamento, tá, gente? Que vem lá de uma teoria mais de Skinner. Eu vou falar de outros aqui, mas eu acho que ela é muito prática, a gente consegue ter uma visão muito real do comportamento e consegue fazer modificação de comportamento dos alunos dentro de sala de aula de uma maneira muito fácil, enxergando o comportamento por esse prisma da análise do comportamento, tá? Então, o que a gente vai ter? Você tem, por exemplo, eu vou começar a exemplificar aqui agora, tá? A gente sair um pouco dessa coisa mais teórica pra gente conseguir entender o que acontece dentro da nossa sala de aula, ok? Uma das coisas que me perguntaram sobre comportamento foi criança que chora, né? Então me disseram assim, fala aí, por favor, sobre criança que chora. Então, o que acontece com uma criança que chora? Gente, criança que chora, ela pode chorar por uma série de motivos inúmeros, né? Mas vamos pegar esse exemplo, criança que chora, né? Qual é a primeira
coisa que eu preciso pensar. Lembram que eu falei? Contingência de 3 termos, tá? Primeira coisa que eu preciso pensar na criança que chora é: por que que ela chora? O que que acontece que desengatilha aquele choro dela? Então, por exemplo, vamos pensar. A criança chega na sala de aula, vai entrar dentro da sua sala de aula e ela chora. Então, o choro acontece toda vez que ela vai entrar dentro da sala de aula. Eu já fiz uma identificação. Quem traz essa criança para a aula? Ela chora se for a mãe? É sempre a mãe que traz e ela chora? Será que se a avó trouxer, ela chora também? Ah, ela também chora. Então, não é a relação dela com a mãe. Então, pode ser a relação dela de se desapegar do seio da família com a sala de aula. O que que acontece? Aí ela chora, né? Então, a gente já viu o que acontece antes e a resposta é o choro. O que acontece depois? Lembram? Contingência de 3 termos. Primeiro, o que ocasiona, né? Qual o gatilho que vem antes. A resposta, que é o comportamento mesmo, que é o choro. E a terceira é o que que a gente... o que que vem depois. Então, aí você analisa o que que acontece depois desse choro. Ai, fica todo mundo em volta dessa criança, essa mãe ou essa avó, quem traz, abraça, dá beijo, dá carinho, deixa ela no colo, barará, barará. E aí você começa a investigar uma série de coisas, né? E toda vez isso acontece dessa mesma maneira, certo? Como é que eu posso fazer um manejo diferente para que eu mude esse comportamento de chorar toda vez que ela chega na minha sala de aula? Né? Então, a gente pode mudar ou o antecedente, que é, se de repente a gente testa um dia, em vez de vir a mãe, vem o pai. E de repente ela chega com o pai e entra dentro da sala de aula. Bom, conseguimos resolver uma parte do nosso problema, né? A gente mudou o gatilho. Ou então a gente muda o reforço, o que vem depois. Porque talvez ela repita aquele comportamento porque ela precisa toda vez que alguém chegue ali, que faça todo aquele envolvimento com ela, né? Aquilo reforça o comportamento dela de chorar. O que que ela pensa? E, bom, pensa não, né, gente? Isso não é consciente, certo? O que que ela avalia? Toda vez, né, o comportamento se dá. Toda vez que eu choro, todo mundo vem em volta de mim, eu ganho abraço, eu ganho beijo, eu ganho 1000 promessas de 1000 coisas que vão fazer pra mim, ou que vão me dar não sei o que, ou que... E aí, então, e eu gosto disso, eu preciso disso por algum motivo, tá? E aí, eu continuo fazendo, certo? Como que eu posso mudar? Digamos que não deu lá no gatilho inicial, né? Eu troquei a pessoa e não é o gatilho. Toda vez acontece a mesma coisa. Mas o reforço, o que vem depois do choro, é sempre o mesmo. É a professora, a diretora, o pai, quem trouxe, todo mundo em volta, vamos lá, pra que chorar, barará, barará, barará. Quem sabe se eu mudar o que acontece depois? Quem sabe se em vez de eu dar tudo isso, eu disser, então tá, você precisa chorar, você então fique aqui, a prof vai entrar, vai dar a aula e quando você quiser, você entra. E aí você entra para sua sala e faz uma coisa, gente, muito bacana. Alguma coisa que chame muito a atenção dessa criança para que ela tenha mais vontade de entrar dentro da sua sala de aula e parar de chorar, tá? Do que ficar lá fora chorando. Só que aí é bom que você combine com o pai, com a mãe, com quem traz, para também não continuar dando toda aquela atenção. A gente precisa modificar o comportamento da criança. O que vai acontecer? Vai dar certo na primeira aula, daí ela vai entrar ali e vai ver aquilo e daí ela vai parar? Talvez não dê na primeira aula. Talvez esse comportamento, a gente precise mudar isso por mais vezes. Talvez ela num primeiro momento vá até chorar mais.
Por quê? Porque ela sabe que com aquilo ela consegue aquilo que ela tá acostumada. Então, quando não vem, tá? Ela faz aquilo maior. Pô, peraí, tô chorando. Ninguém tá fazendo o que sempre faz. Vou chorar mais um pouco. Ninguém tá fazendo o que sempre faz. Vou chorar mais um pouco. Ninguém tá fazendo o que faz, né? Eu vou chorar mais ainda, né? Mas você não tá deixando, entendam o que eu tô dizendo, você não tá deixando de dar atenção pro seu aluno, tá? Você vai, e aí você pode, eventualmente, você começou a fazer uma atividade, você vai lá na porta, fulana, você não quer vir fazer a aula? Venha! Ó, eu trouxe aqui uma varinha mágica pra você. E você vai tentando manejar esse comportamento do choro, tá? Uma outra situação, o aluno chora sempre em função da mãe. Aí você vê que a mãe tá super nervosa. A mãe é uma pessoa super insegura, ou a mãe fica super pouco com a criança. Essa vinculação de mãe e filho no choro, no início, na adaptação, tá? Fizemos uma aula aqui uma vez toda sobre adaptação, mas vamos falar um pouquinho sobre adaptação, tá? Porque foi também uma das perguntas, né, em função dessas questões de comportamento, tá? A criança na adaptação, ela, principalmente a criança muito pequena, essa vinculação da mãe com a criança, ela é muito forte, tá, gente? Mas assim, muito forte mesmo, tá? Porque a mãe é todo o referencial de mundo que a criança tem, desde o momento em que ela nasce, né? Porque é a mãe que alimenta, é a mãe que afaga, é a mãe que faz com que eu possa sobreviver, né? É a mãe que me dá o básico para que eu conheça o mundo, para que eu consiga sobreviver. Então, essa relação entre mãe e filho, ela é muito forte, né? E a gente precisa entender que às vezes na adaptação e nesse momento de se deixar, às vezes a dificuldade é maior da mãe do que da criança, né? Por quê? Porque a mãe tá ali também, ela tá sempre protegendo, ela tá sempre... Então, ela fazer essa ruptura, digamos assim, também é difícil para a mãe, né? Então, o que a gente pode fazer aqui nesse caso, quando a gente percebe que é essa ligação, né? Converse com a mãe para que ela fique tranquila e utilize, tá? E aí nós estamos entrando aqui numa outra veia, né, das questões dos teóricos. A gente está entrando lá numa esfera mais da psicanálise, que é utilize os objetos transitórios. O que é um objeto transitório? Um objeto transitório é alguma coisa que a criança traz, tá, dela, né, ou da mãe, que dá para ela, que fica no lugar de outra coisa, né? Então, eu coloco um objeto, a criança chega com alguma coisa, né, da mãe, sei lá, uma echarpe, um batom, sei lá, qualquer objeto, né? Ou uma coisa dela, um ursinho, enfim, um cheirinho, né? Que as crianças têm às vezes um paninho. Mas no caso, quando são essas relações da mãe, normalmente é legal usar alguma coisa da mãe que ela possa trazer, né? E ela coloca esse objeto transitório no lugar da mãe, né? E aí você pode, de repente, até, se você vê que a mãe tem muita dificuldade, você pode, inclusive, fazer o inverso com a mãe. Você pode usar um objeto transitório para a mãe. Então, da criança, de repente, ela traz uma coisa dela, cada uma traz uma coisa. A mãe traz um lenço, uma echarpe, e a criança traz uma boneca, ou, né, um ursinho, enfim, alguma coisa que para ela seja representativa. E aí você faz uma troca, né? Você vai ali na porta da sua sala e faz a mediação disso, né? Então você chega na porta da sala e diz, ó, então agora a mamãe vai deixar a sua echarpe com a fulaninha para que você tenha, né, com a Maria, para que você tenha aqui o cheirinho da mamãe junto com você na sala de aula. E a mamãe vai ficar com o ursinho da Maria pra ter o cheirinho da Maria ali na sala de espera, que é o lugar das mamães. Combinado? E aí, com isso, você vai conseguindo fazer com que a criança e a mãe se sintam um pouquinho mais seguras, utilizando isso que a gente chama de
objetos transicionais, tá? Que são super importantes, tá? E que vocês conseguem fazer um bom manejo com esses objetos, tá? Então é uma maneira legal de trabalhar essas questões de adaptação e até esses comportamentos, às vezes, de início de aula, assim, quando a criança chega e chora e se desprende. Porque aí a gente pode entender uma série de motivos. Se vocês forem ver mais a fundo, essa criança que chora para fazer esse desligamento da mãe, pode ser tanto por essas questões adaptativas, como às vezes, se você for investigar, você vai ver que às vezes é uma mãe que, por exemplo, fica muito tempo fora fora de casa. E aí, no momento que a criança tá com essa mãe, ela vai pra aula, e aí, ali pra aula de dança, e aí tudo que ela não quer é fazer aula de dança. Não que ela não goste de fazer aula de dança, mas talvez aquele seja um momento em que ela pudesse ficar com a mãe. Então, ela quer ficar com a mãe, ela não quer fazer a aula, né? Porque ela não tem outros momentos. Então, você precisa tentar entender isso. Talvez, se você tem condições de repente, trocar essa criança de turma para um outro horário, ou de conversar, já que se a mãe quer participar, né, disso, poder levar e tal. Então, vamos lá, vamos fazer uma aula bem bonita, porque depois vai ter uma apresentação em tal tempo pra gente mostrar pra mamãe, a mamãe vai gostar. E aí você vai. Mas você precisa entender o que acontece nesses processos, tá? Eu trouxe pra vocês aqui, já vou mostrar agora, porque a gente tá falando nesse assunto pra não ficar desconexo depois, tá? Eu trouxe pra vocês uma indicação pra quem quiser se aprofundar mais, principalmente nessas relações que a criança tem com a mãe, tá? Que é muito forte, tá? As influências, esse livro aqui, ó, quem quiser, eu vou dar, já dou o título dele pra vocês. O livro se chama Influências da Psicanálise na Educação, tá? E aqui, ele é um livro, ó, fininho, não é um livro difícil de ler, é um livro bem fácil, tá? Que aqui você vai ter, assim, algumas questões de desenvolvimento infantil, tá? Bem no viés da psicanálise. Ele é da Arbila Luiza Armindo Assis, tá? E é um livro bem bacana, assim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa questão desses vínculos, é que fala sobre objetos transicionais e vai falar sobre todos os... vai falar um pouquinho do Freud, vai falar, né, das vinculações de Freud e de todos os seus discípulos, Winnicott, né, que é quem fala dessa questão dos objetos transicionais, tá? Então, quem quiser se interessar e quiser conhecer um pouquinho dessas relações, esse livro é uma boa dica, ok? Então, esse é um tipo de manejo que a gente pode trabalhar com essas questões do choro e dessa entrada de adaptação e desse desligamento entre mãe e filho, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre aluno que quer chamar atenção o tempo todo. Quem nunca, né, gente? Sempre tem aquele aluno que quer chamar a sua atenção o tempo inteiro, né? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Então, eu não vou conseguir dizer para vocês aqui por que cada aluno de vocês quer chamar a atenção o tempo todo. Mas você vai precisar encontrar ferramentas para conseguir entender por que cada aluno... Gente, cada um é um. Cada pessoa é diferente da outra. Cada pessoa assume, faz as coisas e tem um comportamento por algum motivo. Não existe assim, ó, isso é regra, se você fizer assim vai dar certo para todo mundo. Não. Mas o que acontece e que é muito importante é a gente entender qual o processo de eu enxergar como isso acontece. Tá? E é por isso que eu gosto muito quando a gente enxerga sobre essa ótica da análise comportamental, que se tiverem pedagogos aí, né, porque a pedagogia vê todos os teóricos, mas eles, existe assim uma certa exclusão, tá, do Skinner, que é o pai da análise do comportamento, tá, gente? Por essa questão de achar que é uma teoria de estímulo-resposta e, na verdade, não é isso, tá? Mas ela é muito clara, tá? É cientificamente provado, né? É uma ciência, a análise do comportamento, e você consegue enxergar claramente o que está acontecendo. Então, na verdade, eu não posso
com cada um dos alunos de vocês. Porque cada aluno é diferente. Mas eu posso dizer para vocês que se vocês aplicarem essa contingência de 3 termos a cada um dos comportamentos que vocês enxergarem nos alunos de vocês, a chance de vocês conseguirem fazer modificação de comportamento é muito grande, tá? Então, assim, ó, o que a gente pode fazer nessa questão? O aluno quer chamar a atenção o tempo inteiro. O tempo todo ele tá querendo chamar a minha atenção durante a aula, né? Então, primeiro, por que ele quer chamar a minha atenção? Provavelmente porque ele precisa de atenção, né? Nessa questão, isso é meio que quase sempre assim. Que reforço ele recebe depois? Ele consegue a minha atenção? Normalmente eles conseguem, gente. Normalmente eles conseguem a atenção da gente, porque aquilo é tão incomodativo que por mais que a gente tente, a gente dá atenção. E quando a gente dá atenção, a gente reforça aquele comportamento. Porque se o que ele queria era atenção, com aquele comportamento, e eu dei atenção, que seja pra xingar, que seja pra chamar atenção, que seja pra mandar sair da sala, que seja independente, ele conseguiu o que ele queria, que era chamar a sua atenção. E quando ele consegue o que ele quer, o que acontece lá dentro do processo? Eu repito o meu comportamento. Então, acaba virando o que a gente chama de um círculo, entende? Ele faz uma coisa para chamar a sua atenção, aí ele consegue, né? Então ele faz aquele comportamento que você não deseja para chamar a sua atenção, ele consegue a sua atenção, mesmo que seja um xingamento ou numa repreensão, tá? Ou num sai da sala, ou no fulano não faz, ou entende? Ele conseguiu despertar a sua atenção, né? E aí ele precisa de atenção, então ele foi reforçado, e aí ele volta a fazer aquele comportamento, porque ele sabe que com aquele comportamento ele consegue chamar a sua atenção. Então, o que você pode fazer nesse momento? Nesse momento, você pode não dar atenção. Eu sei que é difícil, é muito difícil, mas se você conseguir não dar a atenção para aquele aluno naquele momento, tá? Ele vai piorar o comportamento dele. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida de que ele vai piorar o seu comportamento num primeiro momento, tá? Mas e aí? Aí você pode usar de outras estratégias, tá? Antecipadas para tentar fazer com que ele se organize. Que estratégias são essas? Crie regras para sua sala de aula. Crie o que é permitido e o que não é permitido na sua sala de aula. A gente acaba fazendo, como as aulas de dança normalmente são aulas mais curtas, né? São aulas que você vai ter ali, às vezes, 45 minutos ou 1 hora de aula, né? 1h30, 2, já nos níveis mais avançados, né? Mas com os pequenos não passa, né, ali de 1 hora, né? E poucas vezes na semana a gente acaba trazendo os alunos e dando conteúdo, dando coisa, e fazendo exercício. E a gente não estabelece o que pode e o que não pode dentro da nossa sala de aula. O que a gente permite e o que a gente não permite dentro da nossa sala de aula. Então, o melhor jeito de você ter os comportamentos da maneira que você espera, que você deseja, dentro da sua sala, é você dizendo o que você espera e o que você deseja. Porque se você não diz... é óbvio. Não é óbvio, gente. O óbvio não é óbvio. É óbvio que ele não pode ficar conversando enquanto eu estou explicando o exercício. Quem disse? São crianças, são adolescentes, eles estão em fase de aprendizagem. E quem é que ensina? Não é a gente? Nós também não somos parte daquele convívio. Nós também não somos parte da formação daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa. Sim, somos. Então eu não tenho como me isentar disso. Não, mas isso tem que aprender em casa. Sim, isso tem que aprender em casa.
isso tem que aprender na escola regular, isso tem que aprender no dia a dia, isso tem que aprender na aula de natação, na aula de tênis, na aula de dança também. Nós também somos responsáveis por isso, então eu preciso estabelecer o que pode, o que é permitido e o que não é permitido, o que é aceitável e o que não é aceitável dentro da minha sala de dança, tá? Porque assim, ó, os alunos vão tender sempre a se comportar com você como ele se comporta com outras pessoas. E aí ele vai ver se dá certo. Se der certo, tá? Ele vai continuar se comportando assim. Se não der certo, é possível que às vezes ele não se comporte assim com você, mas continue se comportando assim com outra pessoa. Mas se o seu manejo de comportamento for tão maravilhoso, pode ser que você consiga, inclusive, generalizar esse comportamento nele. E ele deixou de se comportar de determinada forma com você e vai deixar de se comportar de determinada forma em outros ambientes. Tá? Porque, a princípio, a gente está falando aqui de crianças com desenvolvimento típico, né? Com desenvolvimento normal, digamos assim, tá? E todas as pessoas que têm o desenvolvimento típico, né? Um cérebro com desenvolvimento típico, elas têm essa capacidade de generalizar as aprendizagens. Então, se eu modifico um comportamento aqui, provavelmente, aos poucos, esse comportamento vai ser generalizado em outros ambientes, tá? Então, todos nós temos essa importância. Mas vamos lá. Como é que eu faço para estabelecer as regras, as normas ou os combinados? Porque os combinados sempre é mais bacana, tá? Porque regra e norma é uma coisa que a gente, quando ouve, a gente mesmo já fica assim, né? Ah, mas isso é cheio de regras. Ah, mas isso é cheio de normas. Mas os combinados, do que é permitido, do que não é permitido. Então, tem muitas formas de você fazer isso. Tire um tempo para fazer isso. Normalmente, isso é bom que seja feito no início do seu ano letivo, tá? Quando a sua turma está começando. Mas nada impede de que você vá fazendo isso ao longo das suas aulas. Então, você pode construir isso com os alunos. Por exemplo, os alunos entram na sala de aula e se penduram na barra. É verdade ou não é verdade, gente? Eles amam se pendurar na barra, tá? E adoram fazer aquilo, né? E a gente fica lá, não pode se pendurar na barra, não pode. Alguém disse pra eles que não podia se pendurar na barra, né? A gente precisa mostrar o que pode e o que não pode. Com os pequenos, a gente pode fazer de uma maneira bem visual. Então, você pode trazer várias imagens, né, para sua aula ali, algumas coisas que não pode. Então, que não pode conversar enquanto o professor tá falando, que não pode gritar, que não pode ficar muito próximo da colega, digamos, né? Que não pode pendurar na barra, que não pode, de repente, quem dá aula aí em escolinhas, né, de escola regular, às vezes que dá aula numa sala de aula normal, que empurra as classes, assim, as carteiras, né, as mesas para as laterais e dá aula no meio, né? Vocês já devem ter passado por isso, você começa a dar aula e a criança vai subindo em cima das mesas, passando por baixo das cadeiras, né? E é bem assim. Então, você precisa estabelecer o que acontece. Então, você pode trazer várias imagens do que pode, de coisas permitidas e de coisas que não são permitidas, né? E aí você pode estabelecer isso com as próprias crianças. Você vai conversando e você vai instruindo, né? Então você pode, por exemplo, ó, eu tenho aqui um cartão. Esse cartãozinho aqui, ele é um cartãozinho de que você não pode subir na mesa, né? Então ele é uma imagem. Lembram que a criança lida com concreto? Lembram que eu falei isso já várias vezes? A criança precisa do concreto. Se eu tenho uma imagem, ela vai entender. Então, eu tenho lá a minha imagem, ó, com os bonequinhos que não pode subir na mesa. Como é que eu sei que esse aqui é o do não? Porque eu tenho um X vermelho em cima. Você pode ter até os X separados, fora do desenho, e ir colocando com as crianças, né? Isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E aí você pode criar um quadrinho que você deixa lá na parede, né, da sua sala de aula, né, para que a criança saiba o que pode e o que não pode fazer, tá? E aí você pode ter, por exemplo, as coisas que podem. Então, por exemplo, fazer roda, né, ó, rodinha. Rodinha é uma coisa que é bacana, que a gente faz na nossa aula,
né? Ser gentil é uma coisa que a gente faz na nossa aula, fazer reverência é uma coisa que a gente faz na nossa aula, se concentrar é uma coisa que a gente faz na nossa aula. Então você vai de ir vendo coisas e vai criando isso com elas, tá? Crie junto com seus alunos. Isso aqui você vai usar, de repente, os cartões visuais com imagens para os pequenos. Para os maiores, o que você pode fazer? Para os maiores, você pode ir criando uma lista de regras, de rotinas que você vai fazer. Então, você pode ter um caderno e com escrito, né? Você pode fazer coisas diferentes. E com os bem grandes, quando você já está tratando com um adolescente, tá? Você pode fazer algumas coisas também deles colocarem, você pode usar até post-it, né? Porque eles gostam dessas coisas, daí eles mesmos podem anotar e daí eles colam ali o que é permitido e o que não é permitido, tá? Mas estabeleça o que você espera dele. Porque aí, quando o aluno fizer o comportamento que você não quer, você pode dizer para ele: olha, isso não tá no nosso combinado. Olha lá se tá ou não tá no combinado. Não, não tá, então isso não é permitido. E aí você deixa de dar atenção, tá? Então, assim, aluno que pede a sua atenção o tempo inteiro, qual é a forma de manejo? Deixe de dar atenção para ele nos momentos em que ele se comporta dessa forma. Porém, quando ele se comporta da maneira que você espera, ou quando ele faz alguma coisa que é bacana, você precisa reforçar esse comportamento. Mais do que para os outros alunos naquele momento, porque você está querendo uma mudança de comportamento. Então, se eu quero que o meu aluno se comporte sempre bem, por exemplo, o aluno tá o tempo todo ele fica se jogando no chão para chamar minha atenção, me chamando, o tempo inteiro me chamando. Digamos que é aquele aluno que fica o tempo todo, né, chamando. Prof, isso, prof, aquilo, tia, isso, tia, aquilo, olha aqui, olha a minha primeira posição, olha não sei o que, olha o parará, olha o que eu fiz, olha e tal. O tempo todo para chamar sua atenção, né? Você deixa, você não dá atenção. Num dado momento, digamos que você vai começar um exercício e ele parou e não chamou você. Ele tá lá em primeira posição, com o braço lindo de brabra, esperando para começar o exercício, e ele conseguiu não chamar você. E aí você passa ali por ele e diz: lindo, que lindo que você fez, olha só, meus parabéns, muito bom. E aí você dá atenção para ele. Entende? Por quê? Porque aí ele vai perceber que se eu ficar em silêncio, por exemplo, né? Se eu não ficar o tempo inteiro gritando, ela vai me dar atenção. Então eu não preciso ficar chamando a atenção dela o tempo todo, porque ela vai me dar atenção quando eu me comportar da maneira que ela espera, né? Então você muda o enfoque. Ou o aluno tá o tempo inteiro se jogando no chão, que é bem comum, né? Você termina lá uma coisa, o aluno se atira no chão. Você termina não sei o que, o aluno se joga no chão, tá? Não diga, fulano levanta, fulano levanta do chão, fulaninha levanta, a aula é no chão, a aula é de pé, bailarina não senta no chão, não é assim? A gente não fica assim o tempo inteiro falando, né? Então, se a gente deixa de falar, tá? Esse aluno não tem por que fazer. Então, quando essa criança ficou de pé, que seja por um descuido dele, tá? Não é porque ele mudou o comportamento, foi por um descuido. Ele levantou só para cair de novo. Quando ele te vê de pé, você elogia. Bom, ficar de pé é legal. E elogio é reforço social, tá? Então, tente mudar o processo. Elogie aquilo que você quer que o aluno faça. Não fique dando atenção para o que você não quer que ele faça, certo? Então, isso é uma forma, tá? Dessas questões dos alunos que ficam chamando a atenção o tempo inteiro. Aí a gente tem aquele outro aluno, tá? Que fica o tempo, deixa eu ver só como é que me falaram, tá? Eu recebi isso como uma pergunta de dúvidas, tá, gente? E eu vou trazer aqui para vocês, que eu achei muito interessante isso, e isso é uma coisa que acontece muito nas nossas aulas de dança. Você tem aquele aluno que é ótimo, que ele é super bom,
que ele pega as coisas com muita facilidade, que ele consegue fazer tudo, mas ele fica falando o tempo inteiro. A aula toda. Ele não consegue ficar calado. O que que a gente faz com esse aluno? Primeira coisa que eu preciso ver. Vamos lá? Contingência de 3 termos. Lembram? A gente nunca pode esquecer disso. Contingência de 3 termos. Contingência de 3 termos é 1. O que acontece antes. O comportamento que a gente sabe qual é, que é o falar o tempo todo, tá? E qual o reforço, qual a consequência que tá mantendo esse comportamento, ok? Então, primeira coisa. Ele é ótimo e ele fica falando. Em que momento que ele fica falando? Será que ele fica falando quando eu tô corrigindo os outros alunos? Será que esse é o momento que ele fala? Porque eu tô explicando como é que tem que fazer o exercício e pra ele, ó, ele já pegou? Então, pra ele não tem por que ele ficar me ouvindo e aí ele quer falar, né? E aí ele quer conversar, porque pra ele aquilo é fácil. Pode ser? Então, o que que eu posso fazer nesse caso? Nesse caso, eu posso trazer o aluno pra mim. Se eu vejo, por exemplo, que é um aluno que sabe muito, tá? Ele sabe fazer, usa ele. Eu preciso explicar para os outros como é que faz determinado, sei lá, um tandi, tá? Ele faz um tandi lá, passando os dedinhos pelo chão, todo bem certinho, como tem que ser. E eu tenho grande parte dos meus alunos sem conseguir fazer aquele tandi bonito e eu preciso explicar sobre isso. Bom, eu vou explicar sobre isso, o aluno não para de falar o tempo inteiro, vai ficar chamando a atenção da outra colega, vai ficar conversando sobre assunto que não é da aula, vai ficar o tempo todo. Então, o que que eu faço? Eu pego ele. Pegue esse aluno que faz bem, tá? Pra você mostrar e dar todas as explicações. E aí você pode pedir até a ajuda dele, já que ele tem muita necessidade de falar, né? Então, vamos lá. Fulana, primeira posição, né? Faz aí pra mim. Eu quero um tandi à la seconde. Você sabe o que é a la seconde? Ah, a la seconde é ao lado, parará, ok. Então vai, meia ponta, esticou. Olha aqui, gente, tem que passar assim bem bonito pela meia ponta, né? Você pensa nisso, fulana, quando você tá fazendo? Sim, eu penso. E aí você vai criando. E aí você usa, você não deixou ela solta, tá? Ah, mas daí eu preciso passar para corrigir, mostrar na outra, na pessoa que não tá conseguindo, porque ela precisa do meu toque para poder arrumar. Beleza, faça duplas. Faça duplas e peça para que os alunos corrijam, né, ajudem ali o pezinho do outro colega. Porque aí você deu uma função para esse e para todos os outros alunos. E você tá lá num que precisa, e depois você troca para um outro que precisa. Né? Então, você pode utilizar esse aluno, tá? Que sabe as coisas para te ajudar nesse momento. Ou então, eu preciso, o aluno não para de falar, porque eu preciso explicar alguma coisa, né? E ele continua ali matraqueando, porque ele já sabe fazer aquela coisa que eu tô explicando. E digamos que não é um caso assim, é um outro tipo de coisa. Você não consegue dar esse mesmo passo com um grau um pouquinho mais de dificuldade para esse aluno fazer? Né? E você não precisa expor isso na sua aula para todo mundo. Você pode falar só para ele. Né? Então, digamos que você está trabalhando, tá? Eu vou usar aqui exemplos super simples, tá? Digamos que você está trabalhando um piquet andedã, né? Um piquet tour, né? Na diagonal, tá? E esse aluno já consegue fazer super bem feito, ele marca a cabeça, ele faz tudo e tal, e você tá vendo os outros e ele tá lá conversando e atrapalhando as suas explicações. Você não pode dizer para ele, olha o que é, você tá fazendo super bem, tenta fazer agora então duplo. Né? Você faz ali, mas tenta fazer duplo. Vai treinar. E aí você manda ele treinar. Você deu um grau de dificuldade maior para ele. E você conseguiu preencher o tempo dele. Ou você deu um tempo para que eles pudessem se organizar, treinar alguma coisa na sua aula, né? E aí esse aluno, tipo, já treinou para ele, tá super fácil. Dê alguma outra coisinha para ele fazer.
Você já terminou? Faz tal coisa. Então, você precisa enxergar cada um dos seus alunos. Porque quando você vai enxergando cada um dos seus alunos, você consegue entender o que é cada um. Os motivos do comportamento de cada um e por que ele está se comportando daquela forma, tá? Então, uma coisa muito importante é nunca dê tempo vazio, ócio na sua aula. Não existe por que existir ócio em aula de dança, aliás, em aula nenhuma, né? Mas principalmente nas aulas de dança. Gente, as nossas aulas já são curtas. Todo mundo, a reclamação generalizada é de que não dá tempo, porque é muita coisa, e a gente tem pouco tempo com as crianças, tá? Então, assim, ó, não dê tempo para a criança ficar no ócio, certo? Você precisa estar com seu aluno sempre tendo uma atividade, porque se ele sempre estiver com uma atividade, tendo que fazer alguma coisa, você não dá tempo para que ele se comporte de uma forma que você não quer, porque você está sempre dizendo como ele deve se comportar, certo? E aí você facilita bastante o andamento da sua aula. Então, digamos que você tenha um aluno, né? Você tá dando os comandos da sua aula toda o tempo inteiro, mesmo quando você vai trocar a sua música, quando você vai pegar um material. Não deixa os alunos sem ter o que fazer. Você sempre tem que direcionar para o que eles têm que fazer na sua aula, tá? Lembre sempre, quem dá o comando é você, quem comanda a sua aula é você, não seu aluno, tá? Se você vai fazer um momento criativo, tá? Eu quero fazer uma coisa que eles criem, porque eu acho que isso é importante, porque eu acho que isso é... Beleza, eu também acho que é importante, tá, gente? Acho que esses momentos de coisas criativas dos alunos são bem importantes. Mas dê o que criar. Você precisa dar base para o aluno criar, porque é muito difícil você criar alguma coisa do nada. Pense vocês, quando vocês vão criar uma coreografia, vocês sempre precisam de algum estímulo inicial que te dê uma base de sustentação para criar uma coreografia, né? Então sempre vai ter alguma coisa que vai te dar, ou um material que você quer usar, ou uma música que você gostou, ou um tema que você tem, ou, entende? Você sempre tem alguma coisa. Então quando você vai dar um trabalho criativo para o aluno, você também precisa dar uma base para ele. Não é assim, criem aí uma sequência, uma dança aí. Baseada no quê? Contendo o quê? Porque se você não dá o que fazer, tá? Você gera um momento ósseo. E aí, você gerando um momento ósseo, a chance do aluno se comportar de uma forma que não seja adequada, ou seja, de se jogar num canto, de repente conversar, matraquear sobre outras coisas com os colegas, né? E não fazer o que você quer, né? Até porque ele não tem base. Agora, se você disser, eu quero que vocês montem para mim uma sequência que tenha 3 movimentos no chão, um movimento em pé e um giro. Vocês têm X tempo para fazer. Foi. É outra coisa, você tem uma base, eles têm o que fazer e você tem como cobrar. E aí você tem que estar junto, você tem que participar, você tem que passar nos grupos, você tem que perguntar o que está acontecendo, se precisa de ajuda, se não precisa. Porque senão você deixa a aula solta. E uma aula solta é um passo para comportamentos inadequados. Certo? Tá? Então, pensem bastante nessas questões. Aí me perguntaram aqui também, como estimular os alunos a participarem mais da aula sem distração? A sua aula precisa estar na sua mão. A sua aula precisa ser para que o aluno não se distraia, né? Porque isso é um comportamento que acontece, né? O aluno, isso também é comportamento, gente. Distração é comportamento, tá? Lembra que eu falei? Comportamento é tudo aquilo que o homem morto não faz, né? Então, distrair-se é comportamento. Você precisa ter a sua aula na sua mão. Você precisa saber o que você vai fazer. E você precisa fazer as coisas de maneiras diferentes. Gente, a gente tem uma estrutura, tá? Principalmente quem trabalha com balé clássico, né? Não
com dança, assim, mas com aquela aula formatada de balé clássico, a gente tem um ensino de balé clássico, uma estrutura de aula que ela é muito fechada. Gente, eu amo balé clássico, tá? Não me entendam mal. Mas o que acontece quando a gente tem essa estrutura muito fechada? A gente precisa cuidar, porque a gente acaba tendendo a fazer outras estruturas de aula, tá? Das nossas outras aulas, né? Mesmo que seja uma aula de baby, mesmo que seja uma aula de balé infantil, a gente acaba fazendo sempre nesse formato de estrutura fechada. E quando eu começo a fechar muito a minha estrutura, criança não gosta, criança, adolescente, o ser humano, a gente não gosta da mesmice, gente. Precisa ter uma rotina? Precisa, mas eu preciso ser desafiado o tempo inteiro, porque senão qualquer coisa que aconteça fora vai chamar minha atenção. Agora, se o que estiver acontecendo na minha aula for mega interessante, for muito diferente, for novo, tá? O meu aluno vai prestar atenção na minha aula, mais do que no que acontece lá fora, mais do que na distração, tá? E aí eu preciso ver também o que distrai, né? Então, a gente precisa fazer o mesmo de maneiras diferentes. Falei isso na semana passada, tá? Em relação aos ensaios e às coreografias, né? Pensem de que formas diferentes eu posso fazer a mesma coisa, tá? Vou trazer um exemplo de uma coisa diferente que a gente pode usar muito nas nossas aulas, que a gente pode usar desde as bem pequenininhas até os marmanjões, tá? É um exemplo aqui. Você pode usar com criança de dois não digo, mas 3, 4 anos, até os marmanjões lá, tá? Até os seus adultos, o seu nível avançado, certo? Você pode usar essa atividade, que é uma maneira de você trabalhar o mesmo de uma maneira diferente, certo? É o seguinte, quando você quer trabalhar impulsão de salto, eu quero trabalhar a impulsão, porque isso é uma coisa que você precisa desenvolver na criança, e você tem ela desde pequenininho até os grandes fazendo saltos, ok? A gente salta, né? Então, o que a gente tem? A gente precisa trabalhar impulsionamento de salto. E a nossa grande dificuldade é com que esse salto seja alto do chão, com que este pé seja esticado e esse joelho também, certo? Só que pensem que eu preciso de muita força nas minhas pernas e entender que eu preciso empurrar o chão, né, gente? Não é isso que eu faço? O chão, eu preciso empurrar o chão para que eu consiga saltar, né? Só que é muito mais difícil fazer isso em pé. Hã? De mais difícil fazer isso em pé? Mas tem como fazer salto de outro jeito? Claro que tem. Eu posso treinar esse mesmo movimento sentado. Como que eu vou fazer salto sentado? Muito simples. Você senta o aluno no chão, tá? De frente para uma parede. Você coloca, e aí você vai para aqui nos níveis, né? E aqui você vai fazer a diferenciação dos níveis. Então, por exemplo, se você tá com os bem pequenos, você vai usar os pés paralelos. Se você já tá com crianças um pouco maior, você já pode utilizar com os pés em primeira posição. Se você já tá com os bem maiores, você já pode usar, de repente, com os pés em segunda, né? E se você ainda quiser, você pode utilizar isso com os pés em terceira ou em quinta posição, tá? Mas você coloca a pessoa sentada no chão, encostando com os pés na parede. Os pés encostados na parede e os joelhos flexionados. Então, você tá grudadinha assim, ó, na parede, né? Um montinho, certo? E aí, você com toda a planta do seu pé na parede. E aí, você empurra essa parede, tá? Com muita força. E você, o que vai acontecer? O bumbum vai escorregar para trás, tá? E você está fazendo o quê? Saltando. Isto é salto. Salto sentado. Porque a mecânica que eu preciso fazer, a força de impulsão que eu preciso dar nas minhas pernas, é exatamente a mesma que eu preciso fazer em pé.
Então, você senta com o aluno lá, coloca ele com os pezinhos e vai. Né? Eu normalmente uso esse tipo de contagem porque eu acho que funciona melhor. Espera 1, 2, empurra a parede. E aí você vai. E aí você pode criar desafios. Você pode marcar no chão com uma fita aonde ele foi na primeira aula, para ver se na segunda aula ele consegue ir mais longe, né? Para ver se no próximo ele consegue ir mais longe. Você pode marcar e aí você tá criando um jeito diferente de trabalhar a mesma coisa. Tá, gente? Então, assim, ó, quero que o aluno se mantenha motivado, quero que o aluno se mantenha concentrado na minha aula, que ele não se comporte com distrações, eu preciso fazer coisas, tá? Que vão ajudar o meu aluno a aprimorar a técnica, certo? Dele, né? A aprender. A gente tá ensinando dança, a gente nunca pode esquecer disso. A gente tá ensinando um monte de outras coisas junto, né? Através da dança, ok? Mas eu preciso trabalhar de maneiras diferentes para trabalhar a mesma coisa, certo? E aí você vai conseguir com que ele esteja na sua aula e não no que tá acontecendo, no que tá passando e tal. Mas existe algumas coisas que daí são ambientais que vocês também podem utilizar para organizar as suas salas. Então, assim, se você dá aula, por exemplo, gente, eu já dei aula assim. Se você dá aula num ginásio, num fim de tarde, depois ali do horário da saída da escola, você dá aula num ginásio que tem uma passagem de pessoas o tempo inteiro na sua sala e as crianças acabam se distraindo o tempo inteiro, né? Vão toda hora se distraindo com aquela passagem de pessoas ali, porque tem gritos e tal. Como que eu posso conseguir manejar um pouco melhor esse ambiente para que esse aluno não se disperse tanto? É uma situação super difícil, é bem complicado de trabalhar assim. Eu sei que é super difícil, não são as condições ideais, tá? Mas às vezes a gente precisa, e a gente precisa se adaptar ao espaço que a gente tem para que aos poucos a gente vá galgando, né? Evoluções e espaços novos. Tá? Espaços mais adequados para a prática de dança. Mas se é esse o espaço que eu tenho, gente, se é isso que eu tenho nesse momento, eu preciso utilizar de alguma forma. Então, uma coisa boa é, se o espaço é grande demais e as crianças se dispersam porque esse espaço é grande demais, eu posso delimitar o espaço da minha aula. E como que eu vou delimitar o espaço da minha aula? Eu vou colocar, por exemplo, eu posso marcar isso com fita. Eu posso pegar uma fita adesiva, uma fita crepe e marcar um espaço que eu quero usar. Gente, esse aqui é o nosso espaço, então vocês não saem de dentro desse nosso espaço. Já é uma maneira que você delimita o espaço onde você quer trabalhar. E isso visualmente para a criança faz com que elas não saiam desse espaço, tá? É claro que você vai ter a conversa de quem tá passando lá fora. Então, nessa aula, gente, pensa no que você tem que fazer de coisa diferente para as crianças prestarem atenção em você e não perderem a concentração por que tá acontecendo no ambiente externo, tá? Então, assim, para que as crianças prestem atenção na sua aula, para que as crianças não se distraem com outras coisas, o mais importante é que você tenha uma aula que você chame as crianças para você, tá? Faça o mesmo de maneiras diferentes. E isso não adianta fazer uma vez. Você precisa fazer 2, 3, 4, 10, 20 vezes a vida inteira. A mesma coisa de maneiras diferentes. Então, voltando aqui. Aí eu fiz várias vezes esse exercício lá do salto, tá? Do chão sentadinha. Que é bárbaro, que eles adoram, que vocês conseguem trabalhar a impulsão, vocês conseguem fazer as crianças esticar os pés, vocês conseguem um monte de coisa. Tá? Você consegue fazer postura, você consegue fazer muita coisa. Aí você quer, por exemplo, trabalhar, mas aí chegou um ponto, né, que já passou a novidade, você já fez lá a distância que cada um tá, você não sei o que, e tem alguma outra maneira de fazer isso? Existe alguma outra forma que a gente pode trabalhar com o salto, que não seja sentado, que não seja dessa forma sentado no chão, e que não seja só aquele exercício normalzinho de salto delas? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Vou dar mais uma dica sobre o salto para vocês. O que a gente pode fazer aqui?
eu posso, então, eu sei mais ou menos que elas estão dando uma impulsão de tantos centímetros, tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, a gente pode fazer um céu de nuvens bem bonito, tá? E aí você pode trazer, então você pode pegar barbante, né? E você coloca numa ponta da sua sala, na outra ponta da sua sala, mais ou menos naquela altura onde você sabe que as crianças conseguem saltar, ok? Naquela altura que você sabe que ela salta. E aí você pode colocar umas nuvenzinhas coladinhas assim no seu barbante, embaixo, para que as crianças agora a gente vai saltar e tem que conseguir chegar o mais perto ou encostar com a cabeça na nuvem. Quero ver se vocês conseguem agora encostar com a cabeça na nuvem. Gente, eu já tô fazendo o mesmo salto, mesmo tão levezinho, né? O mesmo sauté, ou tão leve de primeira, ou tão leve de pés paralelos, da mesma forma, tá? De uma maneira diferente e trazendo a atenção das crianças. Qual criança não vai querer encostar com a cabeça nas nuvens e sair da sala de aula dizendo pra mãe: mamãe, hoje eu encostei a cabeça nas nuvens. Além de ser lindo, né? Quem não quer encostar a cabeça nas nuvens? Então, gente, são muitas maneiras diferentes que eu tenho de fazer a mesma coisa. Usem a criatividade de vocês, tá? E aí vocês vão conseguir que as crianças se comportem como vocês querem, tá? Se vocês tiverem sempre coisas diferentes acontecendo nas aulas de vocês, tá bom? Reforço, gente. Reforço. Já falei pra vocês que tudo é reforço, né? Mas agora eu vou falar especificamente dos reforços que a gente às vezes costuma dar para as crianças, tá? Reforço é uma coisa muito importante e a gente pode manter um comportamento e fazer com que as crianças sejam lindas e amem balé, amem dançar. E a gente pode dar reforços onde a gente destrói com as crianças, ou destrói com a autoestima de alguém, ou destrói com o interesse daquela pessoa por dançar. Então, assim, o reforço é muito importante que você dê. Quando você dá um reforço social, o que é um reforço social? O reforço social é o muito bem, o parabéns, o que bonito que você fez isso, como você esticou o seu pé, como você... Isso tudo é reforço social. Mas reforço social também é: que horrível que foi isso que você fez, meu Deus do céu, que coisa pavorosa, nossa, já falei 1000 vezes que não sei o que. Isso tudo também é reforço social, tá? Então, gente, só que o reforço social positivo vai fazer com que eu queira repetir aquele comportamento, com que eu queira repetir aquela sensação. O reforço social negativo vai fazer com que eu extingua aquele comportamento, com que eu não queira mais me comportar daquela forma. Gente, e isso é o nosso cérebro que manda, não é um querer consciente, tá? Porque quando a gente recebe um reforço positivo, e se alguém estuda a análise do comportamento aí, sabe que essa questão de reforço positivo ou negativo lá tem uma outra conotação. Mas eu vou usar aqui reforço positivo e negativo no senso comum, tá? Que fica mais fácil de todo mundo entender. Mas quando eu uso um reforço positivo para um aluno, isso normalmente gera lá dentro do nosso cérebro uma sensação de prazer. E aí são liberados, né, dentro do nosso cérebro vai liberar, né, hormônios pro nosso corpo, dando aquela sensação de prazer e de saciedade. E o que acontece? Nosso cérebro, ele é meio viciado em prazer, gente. Por quê? Porque isso é bom, né? Então, se eu me sinto bem com isso, eu vou fazer isso de novo. Agora, se eu me sinto mal, se aquilo me gera uma emoção ruim, uma lembrança ruim, uma memória ruim, o que vai acontecer com o meu comportamento? E lembrem que eu falei para vocês que o comportamento é tudo, né? Então, estar dentro da sala de aula de dança é comportamento.
Quando o reforço não é bom, tá? Eu tendo a extinguir aquele comportamento. E aí, o que vocês podem me dizer? Ah, mas se a gente for pensar em análise de, assim como você tá falando, em análise de comportamento, então eu tô lá. Quando eu digo que, nossa, que pé horroroso, a pessoa vai querer esticar o pé para não ouvir de novo, nossa, que pé horroroso. Sim, isso pode acontecer. Mas pode acontecer que aquela emoção foi tão ruim, que ela se sentiu tão mal naquele momento em que você disse aquilo, que ela vai colocar, existe uma coisa que a gente diz que é equivalência, tá? Quando a gente coloca um reforçador do lado de outro, sempre eles vão se equivalendo. E aí, daqui a pouco, se eu tirar esse primeiro reforçador, a outra coisa se transforma reforçadora. Então, vamos exemplificar, tá? A criança fez uma coisa boa, fez lá um pé esticado, bem bonito, e você disse, nossa, Joana, que lindo que tá esse seu pé esticado, parabéns, parará, parará, parará. E tá aqui o reforço social, e você tá junto, é você que dá, tá? Ela fez de novo, você disse isso outra vez, e você tá junto, é você que dá. Ela fez de novo, você disse isso outra vez, você tá junto, é você que dá, tá? Aos poucos, você vai se tornar uma pessoa reforçadora para ela. Mesmo que você pare de dizer que o pé dela tá esticado bonito. Porque como você estava aparecendo sempre junto que você, né, dessa fala, né, seu pé está bonito, você se torna reforçador para aquela criança, tá? Ou a aprendizagem se torna reforçadora para aquela criança. E aí ela vai sempre querer aprender. Só que você também pode se tornar um punidor. Então, se você começa a sempre falar ruim, sempre coisa ruim, sempre coisa ruim, e você tá ali, sempre coisa ruim, e você tá ali, sempre coisa ruim, e você tá ali, você acaba, mesmo que você deixe de falar coisa ruim, você acaba sendo o ruim. Entendem o que eu quero dizer? Tem gente que me diz assim, tal professora que me deu aula de balé, meu Deus, eu não posso nem ver ela. Eu morro de medo dela. Por quê? Porque foi uma pessoa que usou esses reforçadores ruins. Que bom que essa pessoa continuou dançando. Foi para outro professor, mas ela poderia ter associado a dança com esse reforçador ruim e talvez tivesse deixado de dançar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a maneira como a gente reforça, tá? Isso quer dizer que eu nunca vou poder dizer pro aluno que ele não tá fazendo uma coisa certa ou que ele não tá... Não, você pode dizer, mas a maneira como você diz é que faz toda a diferença, né? Então, eu posso chegar pro aluno e dizer, nossa, tá bacana, você viu como o seu salto melhorou, o seu sorriso tava lindo, digamos que não tinha nada, né? Vamos tentar melhorar tal coisa, eu acho, aqui se você fizer assim, você vai conseguir um resultado melhor. Enfim, gente, tá? A maneira de dizer. Então, cuidem muito com os reforços que vocês forem dar para os seus alunos, tá? Para que vocês sempre consigam fazer com que eles elevem a sua autoestima, para que eles consigam elevar essas questões do reforço. Quando a gente usa reforço material, tá? E não tem nenhum problema de vocês usarem reforço material, tá? Vocês podem utilizar, tá? Só que vocês não podem, vocês têm que fazer o combinado, tem que ser antes, certo? Então, assim, tem muito professor que dá alguma coisa para a criança no final da aula, que quando a aula termina, ela leva tal coisa para casa, ela recebe lá uma figurinha, ou ela recebe uma estrela, ou ela recebe... Enfim, alguma coisa de final de aula, tá? Não tem nenhum problema de você fazer isso, tá? Você pode fazer isso se você quiser. Isso é um reforçador, sim, tá? Mas você precisa estabelecer antes com o seu aluno se existe uma condição para que ele receba isso. Porque se você não colocou essa condição, você pode criar uma série de problemas se você não der o reforço para esse aluno por algum motivo. Então, por exemplo, todas as suas aulas, você dá, no final da sua aula, um adesivo para os seus alunos, digamos, tá? E aí você chegou, daí tem uma aluna que chegou, ela fez só um pedacinho da sua aula,
ela não fez a sua aula toda e aí no final você não dá o adesivo para ela. Talvez essa criança não queira mais voltar, porque como que todo mundo ganhou um adesivo e ela não ganhou um adesivo, né? Mas o que a gente pode fazer nesse caso, tá? Se você tem que combinar antes. Olha, nessa aula, turma, lembra lá quando vocês fizeram as fichinhas? Então, quando vocês fizeram as fichinhas, se vocês usam esse tipo de coisa, você já tem que estabelecer qual é a ordem, qual é o combinado para receber o adesivo no final da aula. Então, olha, para receber o adesivo no final da aula, a gente tem que fazer toda a aula, tá? Então, aí você consegue, né? Beleza, aí você fez o combinado, a criança sabe, tá? A criança sabe que aquilo vai acontecer. Ah, mas aí mesmo assim ela vai ficar toda chateada porque não recebeu e parará. Então você pode fazer o seguinte, você pode combinar com ela, olha, hoje você não fez toda a minha aula, né? Hoje você não participou de todas as atividades. Então, assim, a prof vai guardar o seu adesivo. Na próxima aula, quando você fizer a aula toda, todas as atividades, aí você leva o adesivo das duas aulas. Porque ela não vai ter menos adesivo que a colega, por exemplo, tá? Mas assim, pode usar, tá? Podem usar tranquilamente esses reforçadores de final de aula, sem problemas. Só estabeleçam as regras disso, tá? E quando vocês estabelecem a regra, vocês têm o comando. Você é que comanda a sua aula, tá bom? Então, quanto aos reforçadores, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes de vocês lembrarem, nesses reforçadores materiais, assim, né? De que você... E outra coisa, não deixe e faça com que o reforço seja um reforço, é um reforcinho. Isso não pode levar metade da sua aula, sabe? Não dá pra ficar escolhendo. Ai, qual que você quer? Não é qual que você quer, é o da aula de hoje, é o que eu tô trazendo pra vocês, sabe? Ai, prof, a gente queria... Ou então, no máximo, dê duas opções, tá? Ai, gente, hoje eu tenho o adesivo, sei lá, da borboleta e da fadinha, tá? Qual que você quer? E deu. Porque senão você fica muito... Você perde um tempo precioso da sua aula é muito curta e não vale a pena a gente perder tempo com isso, tá? Não é esse o objetivo. Na verdade, o que tem que ser? O aluno tem que fazer a sua aula não pelo reforçador que ele vai receber lá no final. Não por causa de um adesivo que ele vai receber no final. Ele tem que fazer a sua aula porque a sua aula é tão interessante, é tão fantástica, é tão maravilhosa, aquilo tudo que você deu na aula é tão divino, tá? Que ele quer fazer aquilo porque ele não quer perder aquilo por nada no mundo, tá? Porque aquilo é... Você tem que estar muito interessado, sabe? Eu acho que... Eu sei que às vezes a gente tem dias bons, que às vezes a gente tem dias que não são tão bons, mas, gente, trabalhar com criança é uma coisa tão fantástica, sabe? É tão mágico, principalmente quem trabalha com criança, mas trabalhar com pessoas de uma maneira geral, com adolescente, com adulto, tem gente que trabalha com adulto. Ainda vou fazer, tá, gente? Já me pediram pra fazer aqui sobre o balé adulto, vou fazer, tá? Uma hora dessa sai aí uma aula só sobre adulto, sobre a dança do universo adulto, que eu acho também um tema bem interessante da gente falar. Mas, quando você trabalha ali, é tão gostoso que a gente não faz isso, gente, porque, porque, sei lá, porque faz, né? Ninguém é professor de dança porque é. A gente é professor de dança porque a gente gosta, né? Porque não é uma coisa assim, né, que tipo funcionário público, né? Ah, eu sou funcionário público porque, sei lá, meu pai queria que eu fosse funcionário público, não sei quem queria que eu fosse funcionário público, então, né, toda a família, daí eu fui lá, fiz um concurso, passei, porque o salário é bom, blá, blá, blá. Não, né, nosso trabalho não é assim, né, a gente faz isso porque a gente gosta, então, façam o melhor de vocês, porque vocês estão transformando a vida dessas pessoas. E essas pessoas, as pessoinhas ou pessoonas, estão transformando a sua vida também, porque a gente aprende muito com elas, tá? Então, outra questão aqui boa de comportamento, gente. Senão eu vou me desviando aqui, começo a filosofar sobre o que eu amo fazer, né? Eu adoro aquela frase. Faça o que você ama e você não trabalhará nem um dia sequer na sua vida, né? Porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz aquilo com coração, com vontade. E aquilo não é trabalho,
certo? Mas vamos lá, gente, continuando aqui. Comande, não pergunte. Perguntar é uma outra forma de você desencadear comportamentos que você não deseja na sua aula, tá? E gerar conflito. Gerar conflito e a gente ter que solucionar conflito dentro de sala de aula é um problema. Ainda mais na aula de dança. Gente, porque assim, ó, precisa gerar conflito. Criança precisa resolver conflito? Precisa. Porque a gente vai precisar disso na nossa vida, né? Mas o que eu vejo é que a gente tem outras maneiras, sem gerar um atrito entre a turma, de trabalhar com essa questão de resolução de problemas, tá? E as nossas aulas são curtas, a gente tem um envolvimento diferente de uma escola regular, onde você encontra a criança todos os dias da semana, onde você tem numa escola regular as crianças por 4 horas junto com você, muitas vezes, tá? Isso não acontece na aula de dança. A aula de dança é curta, você tem um pouco período para trabalhar com as crianças e você tem muita coisa para fazer, né? Para trabalhar com elas. Então, evite perguntas, sabe? Comande, não pergunte. Então, tire o ponto de interrogação do final das suas frases, porque a gente faz muito isso e isso gera o comportamento. Então, quando você pergunta, né? Você diz assim, então tá, então agora, que vocês acham? Vamos fazer uma diagonal? Aí pode ter 3 ou 4 que digam, ah, não! Ou se joga no chão, ou não sei o que, tá? Então, o que você tem que fazer? Agora, todo mundo se coloca atrás da fulana na diagonal. Comande, não pergunte, certo? Porque quando você pergunta, você pode desencadear comportamentos assim. Outra questão de comportamento tem aluno que às vezes a gente vê o aluno fazendo determinado tipo de comportamento, assim você começa a observar. Toda vez que eu vou trabalhar com giro, o aluno tem alguma coisa. Ele pede para ir no banheiro, ou ele se joga no chão, ou ele diz que ele tá com uma dor no pé, sempre acontece alguma coisa. E você começa a observar que isso sempre acontece, esse comportamento, quando você vai trabalhar com giro. E como é que você consegue fazer esse tipo de observação, gente? Análise de comportamento. O que vem antes? O comportamento e a resposta. Se toda vez, eu comecei a observar isso, né? Toda vez que eu vou trabalhar giro, o aluno tem uma dor no pé. Né? Eu tenho uma dor em algum lugar e pede para sentar. E aí a primeira vez eu deixei, porque eu achei que era, né? Obviamente. A segunda vez eu deixei, a terceira vez eu deixei, todas as vezes eu deixo. E aí o que acontece? Ele não faz aquele exercício. Mas aí depois eu vou fazer uma outra atividade e ele sempre vem, a dor passa. Por que será que ele não tá querendo fazer aquela atividade? Né? E aí, por que será que ele sempre diz que ele tem uma dor em algum lugar? Porque eu deixo ele sentar. Certo? Provavelmente essa criança, ou esse aluno, tem dificuldade de fazer giro. Provavelmente ele tem muita dificuldade de fazer aquele tipo de movimento. E aí, o que acontece? Né? Quando eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa, eu não quero fazer. Eu dou um jeito de não fazer. Então, talvez você precise pensar alguma forma, tá, diferente de trabalhar o giro com esse aluno. Né? Então, coisas que você pode fazer. Você pode dissociar o giro. Então, digamos que se fosse, nesse caso específico do giro, né? Então, digamos que fosse, você sempre faz giro na diagonal, né? E aí você tá pedindo para ele fazer, digamos que fosse aqui um chenet ou déboulé, ou como eu já falei esses tempos nossas dicas lá sobre nomenclatura técnica, passos técnicos e tal, lá nos stories do Instagram,
né? O nome completo deste giro que a gente faz na primeira posição é Tour Chenet Déboulé, tá? Então, por isso que tem pessoas que chamam de Chenet e outras pessoas que chamam de Déboulé, tá? Tá todo mundo certo, tá? O nome todo dele. Então, digamos que você vai fazer isso. Como que eu posso, de repente, fazer diferente? Eu sempre disse pro aluno ir lá pra diagonal e vim fazendo. E aí ele começou a fazer isso. Então, eu posso, por exemplo, fazer esse giro na barra. Eu tô fazendo de uma forma diferente e tô trabalhando. Na verdade, isso seria o ideal de iniciação desse giro, né, gente? Mas digamos que eu nunca tenha feito, né? Eu posso voltar pra lá, pra fazer na barra. E aí, como é que a gente faz giro na barra, né? A gente coloca o aluno em primeira posição, diferente pra barra, né? E aí ele vai virando meia e meia, com os pezinhos assim em primeira, meio tipo pinguim mesmo, sabe? Tá aqui, virou pra lá. E aí virou, não consigo, né, gente? Que braço não vira, mas, né? E vai indo, né? Então, tô de frente pra barra, tô de costas pra barra, tô de frente pra barra, tô de costas pra barra, tô de frente pra barra, tô de costas pra barra, até que eu faça toda a barra, tá? Com os pés no chão. Isso é girar. Isto é um chenet, uma preparação para um chenet. Então, eu posso ir trabalhando isso, né? Então, eu coloco ele lá. Eu disse, agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. E aí você percebe que isso acontece quando você diz que é diagonal. E aí você pode, de repente, fazer isso sem ser na diagonal. Faça de 3 em 3, de 4 em 4, coloque umas linhas assim no chão, né, com fita, e faz esse mesmo, né, primeira posição e meia volta, né, virou tarará, tarará, com os pés no chão. E aí você vai trabalhando isso aos poucos de formas diferentes, até que você vai ver que esse aluno, de repente, e aí você vai dando reforço para esse aluno, positivo. Nossa, que bacana, olha como você tá fazendo esse movimento legal, muito bem, parabéns fulano, tá super bom, tá ótimo e tal. E aí pode ser que daqui a pouco, talvez ele até nem sinta mais a dor no pé de uma próxima vez, porque você reforçou tanto que ele tá fazendo aquilo legal, né? E aí você associa aquilo. Então, gente, você precisa mudar, tá? Ou então dê força pro seu aluno, diga eu faço com você, vamos lá, eu te ajudo, tá? A prof vai te ajudar, eu tô aqui do teu lado. Nós somos grandes incentivadores. E aí o que você tá ensinando para essa pessoa? Você tá tanto mudando o comportamento, porque a partir do momento que você diz que ela não pode sentar, que você vai ajudar, né? Eu vou te ajudar, não sente, né? Você pode usar qualquer uma dessas estratégias, né? Tanto de ou ir sentar, ou quanto essa tanto como não deixar o aluno sentar, quanto como essa de fazer, né? O giro de outras formas, né? E ir reforçando que ele tá fazendo bem feito, né? Quando ele de fato estiver, e cada melhora, gente, a gente precisa enxergar a pequena melhora, tá? Porque a melhora, ela às vezes pode ser muito pequena, certo? E a gente precisa enxergar isso, e às vezes a gente se passa nisso, tá? Então, enxerguem a pequena melhora do seu aluno e valorize a melhora, mesmo que ela seja pequena, tá? Isso é bem importante. E aí, você consegue, né? Trazer, e aí você tá mudando o comportamento desse seu aluno. E além de fazer essa modificação, de fazer com que ele consiga fazer de repente o seu giro ou o giro, você consegue fazer ele aprender que existem outras maneiras de eu enfrentar aquilo que eu não sei, tá? E aí, aquilo que eu falo para vocês, essa aprendizagem vai ser generalizada. Talvez quando ele se colocar numa outra situação na sua vida em que ele tenha dificuldade de fazer alguma coisa, ele lembre inconscientemente de você. E ele se dê conta de que, e ele procure um outro caminho para que ele consiga aprender aquela coisa e enfrentar aquela dificuldade que ele tem. E talvez ele vá ser, talvez não, certamente ele será uma pessoa melhor porque um dia ele teve na sua aula e você o ajudou a enfrentar e solucionar conflitos, tá? A vencer os seus medos, a encontrar outras estratégias para que ele pudesse passar pelas suas dificuldades, tá? Então, assim, eu sempre digo, a gente ensina muito mais do que dança. A gente vai para a vida dessas pessoas para sempre. Então, a gente é muito importante e a gente tem uma responsabilidade imensa
mas também tem um prazer de enxergar isso tudo fantástico, né? Da gente ver isso, da gente ver essas evoluções, tá? Então, pensem bem nisso, tá? Gente, eu vou abrir bem rapidinho aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque assim, eu podia ficar dando exemplos de comportamentos aqui o resto da vida. Mas se vocês tiverem alguma coisa bem específica que vocês queiram perguntar sobre algum comportamento que talvez eu não tenha falado, tá? Eu vou abrir, aí vocês podem colocar, se não, né? Porque eu tentei abranger os comportamentos mais frequentes, né? Que é o que a gente mais vê, tá? Então eu vou dar um tempinho, vou falar aqui, vou ir recapitulando só a nossa, como que a gente analisa comportamento, tá? E se vocês quiserem colocar alguma coisa bem específica aí, podem colocar, enquanto isso eu vou ficar recapitulando, tá? Mas eu acho que eu consegui abranger bastante, pelo menos os principais comportamentos que a gente tem, tá? Então, assim, recapitulando, o que é importante? É eu enxergar cada aluno e entender por que ele tá tendo aquele tipo de comportamento. Qual a melhor forma de eu fazer isso? Usando a contingência que a gente chama contingência de 3 termos. Contingência de 3 termos, eu preciso pensar, primeiro, o que acontece antes, qual é o gatilho que desencadeia aquele comportamento. Ver qual é o comportamento que está acontecendo, tá? E ver o reforço desse comportamento. Onde que ele está sendo reforçado, ok? Como que esse comportamento está sendo reforçado, tá? De que forma, o que está mantendo esse comportamento, tá? E aí eu preciso tirar ou o gatilho ou o reforço. Tirando um desses dois, tá? Modificando um desses dois, eu vou ter uma modificação de comportamento, certo? Então, analisem os seus alunos. Olhe para cada um dos seus alunos para que vocês consigam, olhando para eles, entender por que eles se comportam daquela determinada forma, tá? Ai, gente, lembrei de mais um, vou falar dele. Tem mãe, esse aqui é um comportamento que às vezes se reflete na casa da pessoa, tá? Tem mãe que às vezes chega pra gente e diz assim: ai, a criança, ela chega aqui, ela dança, ela faz tudo no ambiente de vocês aqui na sala de aula, tá? E quando chega em casa, a gente pede pra ela dançar, a gente pede, ou vai numa festinha e tal, e ela não dança. Eu não consigo entender por que isso acontece. Entenderam o tipo de comportamento? O que pode estar acontecendo nesse caso? Algumas coisas, tá? Então, o que a gente tem? O gatilho é a aula, ela dança, tá? E ela provavelmente é reforçada por essa professora, ok? Quando ela está em casa, que é a reclamação da professora, da mãe, né? Ou na festinha, onde a mãe tá junto. Descubra primeiro se a mãe, de repente, tá sempre junto, tá? E aí ela não quer dançar, certo? Provavelmente, nesse espaço, ela tem uma certa dificuldade de dançar para a mãe, porque talvez essa família seja muito exigente. Talvez essa família exija uma perfeição que ela acha que não vai conseguir dar conta de dar, né? Talvez sejam assim, alguém que cobrem muito, que peçam muito, então em casa ela não faz. Talvez também aconteça de essa pessoa, na aula de dança, né, uma outra possibilidade desse tipo de comportamento é que na aula de dança ela veste um personagem de bailarina. Então ela tem a roupa, então ali ela se sente a bailarina. E talvez em casa isso não aconteça. Então você precisa dar uma investigada um pouquinho nessa dúvida que a mãe tem, né? E aos pouquinhos você não vai conseguir resolver, porque esse problema acontece em casa, não na sua sala. Ainda bem, né? Mas o que você pode fazer para ajudar essa criança, né? É reforçar
o quanto ela faz bonito, o quanto ela dança bem, o quanto, porque talvez ela vá conseguir generalizar isso e melhorar o comportamento dela em outros ambientes, né? Porque você tá trabalhando com a autoestima dela, você tá ajudando, você tá reforçando, você tá dizendo para ela que ela tá fazendo aquilo bacana, né? Do jeito dela, que ela vem melhorando, que isso, que aquilo. Então, você não vai conseguir resolver o problema lá da casa, mas, né, lá no outro ambiente, mas você consegue reforçar talvez tanto nesse seu ambiente, né, que ela consiga generalizar essa aprendizagem, generalizar isso e levar para outros ambientes, tá? Então, continue fazendo o reforço que você faz, ou talvez faça ainda mais quando chegue um caso desse para vocês, porque às vezes chega, tá? Gente, falei muitas coisas, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu sei que eu talvez não tenha trazido tantas coisas práticas como eu já trouxe em outras aulas, mas eu vejo que essa questão de comportamento, ela é, na verdade é prático, né? Porque a gente começa a ver como é que a gente pode analisar as coisas, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês consigam colocar em prática isso, tá? E eu tô aqui, aberta sempre para perguntas, para dúvidas, para tudo que vocês precisarem. Vocês podem perguntar. Quem já perguntou aí sabe que eu sempre dou um jeito de responder, tá? Vamos ver aqui. Eu converso. Gente, sumiu aqui, ó. Veio a pergunta e sumiu. Peraí. Converso com a mãe. Gente, deixa eu ler aqui, tá? Eu vou ler pra vocês. Gláucia. Ó, se tire uma dúvida, eu quero o melhor pra mim. Tarará, foi embora. Tá. Gláucia, eu perdi. Entrou outras coisas embaixo e eu não consegui ver. Mas eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver se consigo voltar. Ah, voltei. Eu tô me adaptando ainda aqui, tá? Converso com a minha aluna, com a mãe. Coloca ela na ginástica rítmica para ajudar no alongamento da sua filha, para complementar as aulas de balé. Porque eu acho que ia ajudá-la. Não é a primeira vez que a mãe parece chateada. Colocou na ginástica rítmica e saiu do balé. Diz que gostou mais dela. Isso porque ela já está comigo há 3 anos, mas não faz em casa. Tá, deixa eu ver se eu entendi, Gláucia. Você conversou com a mãe, tá? Eu vou falando aqui, daí você vai me dando um ok aqui embaixo se foi isso, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Você conversou com a mãe e a mãe, para que ela colocasse a menina na ginástica rítmica para melhorar o alongamento. Isso porque era uma ansiedade da mãe, isso de que a criança tivesse mais flexibilidade, trabalhasse mais com alongamento. E a criança, no fim, acabou gostando mais da ginástica rítmica. É isso? E aí acabou saindo do balé. Tá. O que isso pode acontecer, né? Assim, ó. Aí depende muito, tá, Gláucia, de qual é o objetivo da mãe, né? Porque assim, o que a mãe quer? A mãe quer trabalhar muita flexibilidade, né? Qual é o objetivo dessa mãe? O que ela procura para essa criança, né? Porque assim, a gente vai trabalhar flexibilidade no balé? Vai, só que a gente vai trabalhar uma série de outras coisas também. A ginástica rítmica vai ajudar muito na flexibilidade? Vai, porque a ginástica rítmica tem uma outra vertente, né? Ela trabalha de uma outra forma isso, né? Só que aí tem aquilo da novidade, né? Talvez, como é uma coisa nova, uma novidade para ela, a menina acabou gostando, né? Acabou indo, né? E talvez se o objetivo da mãe é que ela seja mega flexível, não sei por qual motivo, mas talvez se o objetivo da mãe seja esse, né? Então, de repente, a ginástica rítmica seja a atividade para ela, né? É uma pena, assim, eu fico bem chateada, mas o quanto a gente consegue trabalhar na dança muitas coisas. Então, assim, o que eu te diria, de repente?
né? Essa menina já foi, né? Você fez o que você achou que era legal, que era indicar para ela ir para ginástica rítmica, tá? Mas você, sim, para complementar, eu entendi a sua intenção, né? Mas aí, talvez ela viu algumas coisas novas, eu não sei como é que é a sua aula, né? Mas talvez ela tenha visto coisas diferentes que ela tenha se apaixonado mais, talvez esse seja o perfil da menina, eu não sei, é uma série de coisas, né? E aí é muito complicado isso, sabe? É muito complicado. Eu normalmente, quando os alunos vêm conversar, os pais dos alunos vêm conversar sobre isso, eu explico para eles assim: senti que a mãe ficou chateada por você indicar, Gláucia, a ginástica? Porque foi isso? Me confirma só se foi isso. Se a mãe ficou chateada porque você indicou a ginástica. Porque daí talvez não seja a criança que tenha escolhido ficar lá. Talvez seja a mãe que tá usando a criança, né, ali. Pra você não perder. Exatamente isso. Seria melhor ter deixado? O que eu faço? Eu acho que o melhor sempre é a gente dizer, e agora eu tô pensando aqui, ó, porque a gente tem que falar a verdade para as pessoas, tá? Isso é muito importante, a gente tem que estar sempre comprometido com a verdade, tá? A gente precisa falar a verdade, mas a gente precisa também se colocar no lugar no lugar que a gente vive. Então, assim, eu digo a verdade, mas eu não vou dizer, tá? Eu também. Isso aqui é um negócio, né, gente? Por mais que a gente ame o que a gente faz, a gente vive disso. Então, a não ser que você realmente ache que, olha, essa criança necessita fazer outra coisa, porque ela não tá feliz aqui, ela não tá bem aqui, né? O que eu faço quando a mãe vem? Eu digo o que eu faço. O que a gente faz aqui nesse lugar, tá? Então, a mãe chega, eu quero que ela seja mais flexível, eu quero que ela trabalhe mais flexibilidade e tal, parará, parará. Olha, nas aulas de dança a gente trabalha flexibilidade, mas a gente também trabalha outras questões, tarará, 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 tarará. Isso é o que a gente faz aqui. Aí se a mãe olha para ti e diz assim: mas para mim isso da flexibilidade é muito importante. Eu quero muito que ela fique mais flexível, porque esse é o meu objetivo, tá? Bom, aqui o que eu posso, né, o que eu vou fazer é trabalhar isso, isso e isso. Aí ela pode ficar fazendo coisas em casa não é aconselhável, porque precisa de um aquecimento, precisa de toda uma supervisão, de um profissional habilitado para que ela possa fazer. Então não pode ficar fazendo coisas em casa, tá? E aí você vai instruindo. Se você chegar ali num aperto total, você vai ter que fazer o que você fez, né? Que foi dizer, olha, de repente ela podia fazer uma ginástica para complementar. Mas aí é que é um caso muito específico, né? E você tá. Eu tô conhecendo um pedaço do caso, não o caso inteiro, né? Mas vai muito de você conversar com a mãe. Mas às vezes isso acontece, tá? Às vezes a gente indica uma coisa pensando no melhor pro aluno e o aluno acaba indo para uma outra atividade. Mas pense agora você numa coisa, tá? Será que realmente não foi melhor? Né? Porque às vezes, gente, né? Às vezes é o melhor, né? E às vezes elas voltam, tá? Viu, Glaucia? Porque assim, ó, dependendo do perfil, né, do aluno, a ginástica rítmica é outra, né, é outra pegada, né, gente? É outra pegada, né? Às vezes elas voltam, às vezes elas vão lá, fazem um tempo e tal, e depois acabam voltando, tá? Mas assim, a gente precisa sempre tá passando. Você fez, você, né, ofereceu outro horário e tal. Gente, assim, ó, a gente faz tudo para que seja o melhor para aquela criança, mas às vezes o melhor para aquela criança é ela ir experimentar outras coisas, né? Que ela seja. O que é mais importante? Ela tá feliz.
tá? E você tá com a sua consciência tranquila também, né? Porque você deu, olha, eu quero trabalhar flexibilidade. Bom, aqui eu trabalho assim, 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 dentro do balé. Ah, mas eu quero que ela seja mega flexível. Bom, então quem sabe você vai fazer ginástica rítmica pra isso. Entendo você. Tá bom? Consegui mais ou menos te responder, porque é uma situação bem complicada, né? Se deu aí pra responder. Qualquer coisa, depois também a gente continua falando, tá? Me dá um joinha aí, tá? A gente faz o melhor, gente, mas é assim, é gosto, entendeu? Tipo, eu fiz esporte na minha vida, né? Porque sabia que tinha que fazer. E esporte mesmo, né, gente? Dança é dança, tá? Mas eu fiz... Dança é arte. Atividade física né? Mas tem um outro viés aí junto. Mas eu fiz atividade física na minha infância, esporte, né? Mas eu nunca me dei bem com bola, por exemplo. Sempre fui péssima com bola. Jogar um vôlei, um handball, não sei o que, era horrível. Eu nadava, né? Então nadei muito tempo. Mas que era onde eu me sentia melhor, né? Então assim, tipo, às vezes não é, né? Às vezes é uma coisa que a gente... E o que importa é a pessoa ser feliz, né? Tentei fazer, gente, algumas coisas. Tentei fazer jogar vôlei, mas tipo... eu e a bola não nos entendíamos, né? Mas eu gostava de nadar. E eu gostava e eu amava dançar. Tanto que chegou um momento em que eu precisei fazer com escolhas e acabei escolhendo dançar, né? Saí da equipe de natação para dançar. Certo? Tá, gente? Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Quero muito que vocês continuem perguntando tudo que vocês quiserem, eu vou respondendo, tá? Hoje eu preciso encerrar agora, mas a gente vai se falando semana que vem. Semana que vem eu tenho uma coisa bem especial pra vocês, tá? Em homenagem ao Dia da Bailarina, certo? Então eu tenho uma aula bem especial para vocês, que eu vou ir divulgando mais no final da semana, tá? E toda a divulgação, vocês sabem que eu faço, né? Eu vou falando e tal, nos stories lá do Instagram. Então, quem não segue ainda Psicopedagodança lá no Instagram, vai lá pra seguir a gente, que eu vou dando lá. E semana que vem a gente se encontra aqui, então. Certo, gente? Muito obrigada. Um grande beijo. E quem quiser fazer perguntas, quem quiser dar sugestão de tempo, coisa que queira saber, manda nos comentários, pode falar com a gente, pode falar comigo pelo Instagram ou pelo Facebook, ali pelo Messenger e tal. Manda mensagem que eu sempre respondo, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau.